Alô, moçada! Gente, tem uma pesquisa científica. Se vocês colocarem no Google aí, dá um Google e colocarem teste da água, Dr. Masaru Emoto, vocês vão poder e- ler essa pesquisa que eu vou contar agora para vocês entenderem que é validado, né, cientificamente. Um cientista, Dr. Masaru Emoto, eu não sei se vocês lembram antigamente, as pessoas mais velhas pegavam um copinho de água e elas colocavam em cima daquelas televisões antigas. Daí você chegava na casa das pessoas, tava um copo de água assim em cima da TV. Daí você perguntava, aquelas TV de tubo, daí você perguntava pra tua avó, para as pessoas da tua família, né, pra tua tia: ô vó, por que tem esse copinho d'água? Daí as pessoas diziam, a tua avó dizia assim: não, meu filho, é porque o pastor vai batizar. Ele vai batizar, não, ele vai falar coisas boas, ele pediu para botar um copo, o padre vai abençoar a nossa casa, ele pediu para botar um copinho de água na TV. Daí a gente ria, né, falava assim. Bom, em cima disso, gente, um cientista, Masaru Emoto, japonês, ele fez um teste, que é o famoso teste da água. Ele pegou um copo d'água, ele pegou uma água normal de filtro, filtrada, e ele colocou numa combuquinha. E pegou duas combuquinhas, colocou água, a mesma água ele colocou nas combucas, né? Uma água ele pegou e ele botava uma música bacana nessa água, ele falava coisas boas, água limpa, água pura, uma música gostosa de fundo, que nem essa que a gente está ouvindo, né? E ele depois congelou. Na outra cumbuquinha, ele falou coisas ruins, água podre, água suja, e congelou. Daí ele tirou do congelador, pegou o microscópio, colocou que ele falou água podre e suja. Quando ele colocou no microscópio, os glóbulos da água, que tem um desenho assim, tipo aqueles gelos de criança, os glóbulos da água estavam pretos, marrom. E aquele falou água limpa, água poderosa, estava cristalino. Tava que nem aqueles desenhos de neve de criança, assim, tava cristalino. Então aquele falou coisas ruins e depois congelou, preto. Aquele falou coisas boas e depois congelou, cristalino, puro. Então as nossas avós colocavam a copinha aqui, o copinho aqui. O pastor, o padre falavam coisas boas, purificava a água, o ambiente. O nosso corpo, 70% dele é água. O nosso corpo, 70% dele é água. Então, quando eu digo, eu estou usando muito ultimamente a frase quem planta colhe. Ontem à noite aqui, a gente estava aqui deitado, daí meu filho olhou para mim, olhou para minha esposa, a gente sempre faz uma oração antes de dormir, e daí ele olhou para mim e falou: muito obrigado por ter um pai e uma mãe legal. Daí ele olhou, falou assim para ele: mas eu não quero agradecer por mim. Eu falei: como assim, cara? Tu está agradecendo por ter um pai e uma mãe legal, mas tu está dizendo que tu não merece? Ele falou: não, eu não mereço. Eu não sou um menino bom. Ele falou. E imediatamente eu já olhei para ele e falei: cara, tudo que tu está falando aí você planta. Você está falando: eu não sou um menino bom. Você está plantando isso para a tua vida. Falando sério, gente, eu vejo muitos empresários aí: aqui na minha região não dá certo. Olha o que ele falou: aqui na minha região não dá certo. Aqui na minha região não adianta. Cara, você está plantando. Isso é coisa boa? Eu estou falando isso para uma água. Aqui na minha região não dá certo. Cara, isso é coisa boa? Eu estou falando coisa boa para... Tá saindo da minha boca coisa boa? Isso é ciência, não é mais a magia, o segredo, o milagre do amanhã. Não, isso é ciência, a gente não está brincando. Isso muda a química do teu corpo. Diego, então significa que quando eu ver um problema eu não tenho que olhar para ele? Não. A gente está com um problema ali. Qual que é o problema? É X? Tá, então o que nós vamos fazer para resolver isso aí?
Que legal, se tem um problema é porque a gente está trabalhando, show. O que nós vamos fazer para resolver? É esse pensamento. Não ficar se vitimizando, murmurando pelos cantos, reclamando. Tudo isso você está plantando na tua vida. Tem gente que passa o tempo todo murmurando. Cara, reclamando, falando. Tu imagina como é que está o corpo dessa pessoa podre? Tá podre. Tá podre por dentro. Então começa... Gente, o resultado, tá? Vocês querem ter resultado, todos vocês franqueados, vendedores, o resultado, ele não o resultado é o de menos. O processo por trás do resultado é que faz a diferença. O processo. Ontem aconteceu, teve um jogo, eu gosto muito de futebol, teve um jogo da semifinal da Libertadores, Fluminense e Internacional, que é um time aqui do Rio Grande do Sul, e o Fluminense ganhou de virada, estava perdendo de 1-0, depois dos 30 minutos do segundo tempo eles viraram o jogo, e daí foram fazer entrevista com o treinador do Fluminense, que é também da seleção brasileira, o Fernando Diniz, e daí perguntaram, e daí? Ele falou assim, é um trabalho de relacionamento entre os jogadores. A gente primeiro, ele fala bem assim, a gente primeiro muda e impacta a vida deles. Eu me preocupo com eles, com o ser humano. Eu quero que eles melhorem como pessoa. Os repórteres, tá, mas e o treinamento, e a tática, e o 4-2 não sei o quê? O Fernando Diniz não tá nem aí. Ele tá preocupado com o cara, ele se sentir bem, eles serem colegas um do outro, é com um relacionamento entre os colegas. Então o resultado ele vem quando você planta, quando você começa a cuidar dos detalhes, é um bom ambiente de trabalho, é as pessoas falando coisas boas, você está plantando, o que você planta você colhe. Se eu falo coisas boas, eu vou colher coisas boas, se eu falo coisas ruins, eu colho coisas ruins, amigo. Então não adianta eu ter o melhor método, eu ensino para vocês uma técnica legal, um script bacana, não adianta. Muitas vezes o cara tem dificuldade em agendar. Daí ele tem o meu treinamento. No treinamento eu pego o telefone e agendo de primeira. Aí os caras, o Diego é bom. Não, cara. É um processo, é um lifestyle. Começa quando eu acordo de manhã, que tem uma rotina. À noite, que tem outra rotina. Começa com as coisas que eu escuto, vejo. É um lifestyle. A comida que eu coloco para dentro do meu corpo, é um lifestyle. Tudo isso vai resultar na ponta. Se eu me alimento mal, como coisa ruim, o que vai ser minha vida? Coisa ruim. Se eu me relaciono mal com as pessoas, o que vai ter na minha vida? Coisa ruim. Se eu falo coisa ruim, fico murmurando, fico reclamando, coisa ruim. Você está plantando, eu não vou falar a palavra, você está plantando bosta, cara. A tua vida vai ser uma bosta. Então começa a mudar. Começa a entender que o resultado, você só vai ter resultado se você viver o processo. Se você plantar coisas boas. Mais importante do que saber todas as técnicas e os scripts certos e a estratégia certa é você viver esse processo. Porque senão você não vai durar. Então pega essa dica aí, meu amigo.